E essa resiliência é uma capacidade que se desenvolve? Ou você meio que você já... Tem gente que já nasce com mais, tem gente que nasce com menos? Sabe que eu li um artigo publicado na revista de Harvard, professora Diane Coulter, e o título do artigo é Os Mecanismos da Resiliência. Falei, cara, será que eu vou ler esse negócio? Porque todo mundo fala de resiliência. E no fritar dos ovos... São palavras já que... Não, e no fritar dos ovos a mensagem é, seja resiliente. Mas eu falei, não, eu vou ler. Tá, pô, é palavra Harvard. saturada pra caramba, né? Eu falei, eu vou ler, é Harvard, né? Ainda bem que eu li, foi um rompante de humildade e tal. Eu falei, eu vou ler esse negócio. E aí ela faz uma pesquisa maravilhosa para descobrir quais as características de empresas e pessoas resilientes. Uma empresa está há 50 anos. E pessoas resilientes, quais são as características? E são 3. A primeira é que uma pessoa resiliente, ela encara a realidade. Aí você vai dizer, não, eu encaro a realidade. Não, você não encara a realidade. A maioria de nós nega a realidade como um mecanismo de sobrevivência. Desde coisas grandes, desde coisas pequenas até coisas grandes. Exemplo. Coisa grande. A mãe encontra um cigarro de maconha na mochila do filho. Ele tem 16 anos. O que ela faz? O certo é, vou conversar com meu filho, vou entender a situação, tal. O que eu vi isso aqui? Né? Vou aconselhar, vou corrigir, vou punir, vou instruir. Não sei. Ela tem que encarar a situação. O que ela faz? Ela diz, esse cigarro não é do meu filho. Esse aqui é algum amigo dele. Tá bom, é dele, mas ele não usou. Tá bom, é dele, se tiver usado é uma vez, é coisa de adolescente. Eu não vou falar. O que ela fez em todo caso? Ela negou a realidade como um mecanismo de sobrevivência, para ela conviver bem com aquela notícia. Um escape, ele criou uma desculpa. É isso. Para ela continuar vivendo, administrar essa situação. O problema de você ignorar o problema é que ele toma uma proporção gigantesca depois. Às vezes o filho dela ela vai perder para as drogas porque ela não toma uma atitude ali. E às vezes a coisa é pequena. Gente, você viaja, você come, você engorda. Você chega, você pesa, você fala, não. Quando você começa a comer errado, você não para de comer, você para de se pesar. Porque você não quer encarar a dura realidade de que você engordou 2, 3, 4 quilos. Você quer negar a realidade. Você fala, gente, eu sei, eu tô sentindo. Não preciso. Mas 2, 3 dias eu vou resolver isso. O pessoal brincava que a gente ficou na pandemia, a gente ficou de quarentena e muito tempo dentro de casa, né? E que o problema foram os pijamas, porque a gente deixou de botar calça jeans pra sair. E 2 anos depois, quando a gente vestiu a calça jeans, a gente passou 2 anos de pijama. Exato. O pijama, o elastiquinho. Cara, como é que esse terno entrava? A hora que eu pus o terno, eu falei, cara, como é que esse terno entrava? É isso. É isso, mas você ia falar as 3 coisas? A segunda coisa é encontrar propósito no vale. Só existe uma forma de você suportar o vale, encontrando propósito. Exemplo, ela conta de um psiquiatra que estava num campo de concentração, um judeu. E no campo de concentração, ele olha os outros judeus morrendo e fala, cara, por que eu tô vivo? Fala, meu, deixa eu morrer, acabar com esse negócio logo. Aí ele pensa e fala assim, eu tô vivo por uma razão só. Isso aqui vai passar um dia. Eu vou ter que explicar para o mundo a psicologia do campo de concentração. Ele encontrou um propósito naquele vale. Aí ele suporta todo o campo de concentração, sai e essa autoprofecia se cumpre. Ele vai ensinar ao mundo essa psicologia do campo de concentração. Se você encontrar um propósito no vale, você vai suportar o vale. Porque pessoas com religião, fé, são pessoas em regra mais resilientes. Porque elas não precisam encontrar a resposta para encontrar o propósito. A pessoa está passando por uma situação difícil, o que ela fala? Deus tem propósito, eu não preciso entender. Então, ela vai suportar, mesmo sem entender, porque ela tem a certeza de que existe um fim do túnel e uma luz no fim do túnel, ainda que ela não veja nem a luz nem o fim. E ela suporta tudo aquilo e aquilo passa. Então, encontrar propósito no vale. E a terceira é criatividade. Ela fala, as pessoas resilientes são pessoas criativas. Criativas dentro da... Ela chama de criatividade ritualizada, que é uma criatividade dentro daquilo que as circunstâncias impõem. Então, por exemplo, você tem uma tia que está passando por uma situação difícil porque o marido perdeu o emprego, mas ela sempre foi resiliente, ela também... Aí ela aprende a bordar, ela aprende a fazer comida, ela vende, ela se vira para resolver, ela arruma uma solução para o problema dela. O cara está numa empresa e ele é dono de uma distribuidora, está indo muito mal, fica na beira da estrada.
ele abre a parede e começa a servir. Eu falo assim, gente, vou fazer o seguinte, eu vou abrir a parede aqui e vou começar a servir refeição para os caminhoneiros que param aqui para colocar mercadoria. E de repente o restaurante dele tá dando mais certo do que a distribuidora. Ele abriu um restaurante na estrada e isso virou uma rede de 20 restaurantes 10 anos depois, 20 anos depois. E ele vai te dizer, bom, eu abri o restaurante porque eu estava quase quebrando. A hora que eu estava quase quebrando, eu falei, eu preciso de alguma receita. Eu falei, gente, eu vou abrir aqui e vou começar a servir comida para os caminhoneiros. Começou assim. Então ele deu uma solução criativa para o problema dele, o que fez com que ele resistisse àquela situação e a superasse. Então houve resiliência. Criatividade ritualizada. Então encarar a realidade, encontrar propósito no vale e ter uma criatividade dentro daquilo que as circunstâncias permitem. E tem que ser os 3 juntos. Os 3 juntos. Se você tiver 2, você tem alguma outra, você tem essas 2 boas características, mas você não é uma pessoa resiliente. E como tem aquela história, né, que você tá carregando uma xícara de café quente, super cheia, aí vem alguém, esbarra em você, cai todo o café. Fala, por que você derrubou esse café? Ah, eu derrubei o café porque ele esbarrou em mim. Daí a pessoa fala, não, você derrubou o café porque tinha café quente. Se você tivesse chá, você teria derrubado chá. Se você tivesse água, teria derrubado água. Então a vida vai sempre esbarrar em você. E você vai derrubar o que você já tinha. Como você tá levando, o que você está levando. Então, se a vida esbarrar uma pessoa que é cheia de gratidão, que tem essa espiritualidade, que tem esse otimismo, a pessoa vai ter esse discernimento. Agora, se você tiver ali, com todas essas áreas que você estava falando, das 5 áreas, todas capengas, xoxas, anêmicas, mancas, você vai derrubar fúria, você vai derrubar raiva, você vai derrubar o que você tem. Como que essa pessoa pode ir se abastecendo para quando a vida der esse esbarrão? Cara, adorei a história. Gostou? Eu adorei essa do café, eu não conhecia também. Eu ia fazer que nem o Chaves, eu sabia essa com maçãs. Mas, na verdade, eu sabia essa com laranjas. De verdade, que um professor conta que ele fala, se eu espremer um limão, sai o quê? Limão. Ele fala, se eu espremer muito, com toda a minha força, sai laranja? Não. Então, você vai soltar aquilo que você tem. Independente de com quanta força a vida te bata. Você pode espremer um limão até... É limão que vai sair, não vai sair outra coisa. Não, impressionante. Eu não muito conhecia, legal, né? Essa pessoa te empurra. Muito bom. Muito bom. Podem usar, tá bom? Obrigada. Vou usar. Obrigada, muito obrigada. Vou usar. Eu li num livro. Não, eu vou, quando citar, eu vou dizer, olha, eu tava num podcast e tal. Né, minha prima. Vou falar assim, porque eu gosto de fazer essas referências.